Olá a todos, meu nome é Alexandre, faço análise semanal aqui no blog, no site, no canal do YouTube. Com essa análise a gente debate sobre o mercado de ações durante a semana e debate sobre alguns setores da economia, como é que vai estar, quais são as previsões econômicas para as próximas semanas, para os próximos meses, e a gente vê aqui quais os setores que vão estar mais forte, estar mais fraco, e dentro desses setores a gente procura as ações para se posicionar tanto no lado comprador quanto no lado vendedor. Para hoje a gente vai começar analisando aqui o índice de confiança do consumidor, que saiu essa semana. Depois a gente vai analisar o índice do setor industrial, saber como é que está o setor industrial. Análise técnica, vale salientar que aqui é uma análise técnica dos gráficos na Bolsa de Valores. Vou falar aqui também sobre o setor imobiliário, o setor financeiro e o setor de energia elétrica. E por último eu vou falar sobre o índice de dividendos, que é para aquelas pessoas que colocam dinheiro na bolsa, no fundo de ações de dividendos de alguns bancos ou de algumas corretoras, e saber como é que pode estar o seu dinheiro para os próximos meses aí. Então eu vou começar falando aqui sobre o índice de confiança. Saiu aqui nessa semana aqui, dia 24 de abril, salvo engano, saiu aqui o índice de confiança do consumidor, medido pela FGV, e mostrou que o índice ficou estável, né? Do mês de março para o mês de abril, o índice ficou estável, mas ainda mostra a preocupação dos consumidores em relação ao futuro, e uma preocupação principalmente em relação à inflação, né? Se a inflação começar a subir, então a gente já começa ou a adiantar o consumo, e isso aumenta ainda mais a pressão inflacionária, ou então já começa a guardar mais dinheiro no bolso. Então aquilo que, se eu acho que a economia vai piorar nos próximos períodos, então o que é que eu faço? Eu deixo de consumir hoje para aguardar. Se eu sei que se a economia piorar, eu posso ser demitido, então eu não vou comprar aquela velha geladeira, né? Vou comprar aquela nova geladeira, então eu não vou comprar aquele novo carro, então eu não vou consumir. E se eu não vou consumir, isso já tem um impacto na produção industrial. Então a indústria já começa a pensar assim: por que eu vou produzir se não tem ninguém para comprar? Vou produzir para quem? Né? Eu vou seguir lá a oferta, a lei de Say, onde a oferta cria a sua própria demanda. Então eu vou sair ofertando aí, se eu sei que não vai ter ninguém para comprar. Então as empresas já dão aí, já freiam um pouco, já dão uma freada no seu movimento aí de fabricação, assim como toda a economia já dá aquela arrefecida e aguarda sinais das políticas econômicas para saber o que é que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses, né? Então a gente vai observar a inflação, vai saber se a taxa de juros vai continuar subindo, por quê? Se a taxa de juros começar a subir, continuar a subir, isso vai fazer com que aqueles capitais que iam inicialmente para os setores produtivos, para o meio empresarial, já sejam direcionados para o setor financeiro, onde a gente vai ter uma rentabilidade maior com menor risco, né, que tem o risco do governo. Então, a taxa de juros mais alta tem como objetivo, um deles, né, pode ser frear a economia, mas ele pode também frear o crescimento do país. Alguns economistas e muita gente acredita aí numa alta do PIB para 2013 entre 3% e 4%. Independente do que os economistas falem, independente de qualquer coisa, a gente vai ver como é que está a economia quando você vai ali no mercadinho da esquina, ou vai no supermercado dentro de um shopping, ou vai fazer compra dentro de um shopping, ou no açougue ali na esquina. Você vai sentir no seu bolso o que é que está acontecendo, e você pensa assim: se todo mundo pensar a mesma coisa, o que é que vai acontecer? Vou guardar dinheiro no bolso, não vou comprar, ou então adianto o consumo e aumenta a inflação, e posso estagnar aí um pouco a economia. Logo as empresas param de produzir, e aí a gente faz uma pesquisa. Nessa pesquisa aqui a gente vai medir o índice de confiança do consumidor, e no índice de confiança do consumidor, o que é que a gente nota? Que o consumidor ainda está um pouco receoso com a economia. Se a gente olhar aqui, a gente teve o ápice aqui, o ápice do índice, o nível mais alto aqui em abril de 2012, e a partir daqui a gente vem caindo. Então no último ano, a gente tem um ano somente de queda. A gente teve uma valorização aqui um pouco expressiva, aqui na metade, no lápis final de 2012, quando saiu o PIB ali no quarto trimestre, terceiro trimestre para o quarto de 2012, mas depois voltamos a cair.
E a partir daqui tem a parte positiva, né? A partir daqui o índice pode voltar a subir, a confiança do consumidor pode voltar a subir, a melhorar, ter uma melhora na economia. E aí o PIB realmente atinge esse patamar de 3%, ou caso alguma coisa ocorra, caso haja um cenário externo mais negativo, pode ser que isso impacte na economia. Então eu vou começar aqui analisando o setor industrial. Aqui temos aqui o INDX, aqui o que mede as ações aqui na Bolsa de Valores do setor industrial como um todo, né? Não vou dizer as ações, quem quiser só é procurar lá no Google, mas basicamente são os setores ligados aqui à parte de indústria. Então a gente vê que as ações vêm subindo, deixa aqui um topo na semana que acaba no dia 25 de janeiro de 2013. A partir daí o cenário começa a ficar bastante negativo, as ações começam a cair. E agora, para a parte gráfica, até agora a gente falou sobre a parte econômica, agora a gente vai falar de análise técnica propriamente dita. As ações começam a cair. A gente tem essa semana uma queda no índice do setor industrial em 1,27. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a partir de agora a gente já tem aqui uma sinalização bastante negativa para os próximos meses, para as próximas semanas. Se a gente voltar a cair e perder a mínima dessa última semana, isso indica que a situação não é das melhores na Bolsa. Se eu colocar aqui o gráfico diário do índice, eu vou ver que ele está fazendo aqui, quem estuda análise técnica vai saber que tem aqui topos e fundos descendentes. A perda desse último patamar, a perda desse último fundo aqui, vai abrir espaço para novas quedas. E enquanto a gente não tiver aqui um movimento de zigue-zague ascendente, que é um zigue-zague basicamente o zigue-zague onde a gente sobe, cai um pouco e volta a subir, né? Enquanto a gente não tem esse movimento, a gente segue aqui numa tendência de baixa no setor industrial. E quando o setor industrial, e eu acredito nisso, que eu venho estudando a Bolsa, né, desde 2003 aproximadamente, quando a gente tiver alguma melhora aqui nos índices da Bolsa, tenhamos certeza que a gente vai começar a ter notícias positivas da economia. Enquanto isso não acontecer, mas independente de gráfico, né, quem não acredita em gráfico, quem não estuda gráfico, vale a pena observar alguns indicadores que o mercado já está passando para a gente aí de fraqueza da economia, né? A gente tem uma taxa de inflação que está em 6,59 e que não está conseguindo voltar para o centro da meta. O centro da meta ali é 4,5%. E a gente está conseguindo ficar na banda superior durante muito tempo, está começando a achar isso uma coisa normal. A parte negativa dessa inflação alta é que qualquer choque, qualquer coisa que aconteça externamente ou internamente pode haver aí uma pressão inflacionária maior, mas isso eu tenho certeza que os nossos policymakers estão aí desenvolvendo todo um estudo para que não deixe isso acontecer. Mas vamos supor que isso aconteça. Então você, como investidor na Bolsa, deve dar uma olhada aí nas ações que estão em tendência de alta e tendência de baixa. E se a tendência for de baixa, não tem problema nenhum. Vende ações, faz venda alugada, faz trava de baixa e ganha na baixa. Ruim para a economia como um todo, né? Como brasileiro a gente fica triste. Mas fazer o quê? Então o setor industrial aqui dando sinais de fraqueza. Se voltar a cair essa semana, confirma mais ainda esse sinal de fraqueza. Então as ações que eu não deveria estar procurando compra agora é o setor industrial. Setor imobiliário. Então aqui eu vou ver o Imob. O que é que eu vou dar uma olhada? Aqui a gente perdeu aqui esse último fundo. E essa semana a gente não teve forças para subir. O setor imobiliário também demonstrando muita fraqueza, ainda fraco. Eu aguardo que as médias se cruzem para uma posição mais firme no setor de imóveis. Tendência ainda de baixa. E no gráfico diário, deixa eu ver aqui se já tem uma movimentação aqui. Também a tendência de baixa. Eu espero aqui uma movimentação, um pivô de alta. Setor financeiro. Vamos lá aqui olhar o queridinho do Brasil. Setor financeiro. No gráfico diário, que aqui é o gráfico de curto prazo, a gente vê que, conforme analisado em outros vídeos, a gente está perdendo aqui, está fazendo aqui um pivô de baixa no gráfico diário. E
num gráfico semanal, onde cada barra dessa equivale a uma semana de negociação, a gente já tem uma fraqueza. 2 semanas de quedas, e isso também diz que o setor não está com aquela força toda, já está começando a ficar fraco. Se perder esse fundo aqui, essa região aqui, gera uma pressão vendedora em todas as ações do setor bancário, em todas não, mas na maioria das ações do setor bancário, e pode aumentar a pressão vendedora no setor de bancos. Então, já começamos aí a procurar algumas ações para venda. Caso voltemos a subir, a máxima de cada semana gera pontos de compra. Então, setor bancário, vale a pena observar também uma fraqueza. Então, o mercado como todo está naquela indefinição, né? Se a gente vai melhorar, e se tiver que melhorar, já tem que começar a melhorar a partir de agora, né? Se começar a piorar, a gente só vai aprofundar aí o que está acontecendo na economia. Mas, se o mercado tiver que dar sinais de melhora, é bom que dê esses sinais de melhora já agora no mês de maio. Se isso não acontecer, a gente vai vou procurar ver o índice de confiança do consumidor no mês de maio, e a partir daí a gente vê o que é que vai acontecer. Vale salientar que a economia como um todo, né, sempre entre o mês de maio e outubro, isso, regra geral, é aquele período onde a gente vê as notícias negativas, chegando ao fundo do poço lá entre setembro e outubro. É ali que o mundo começa a acabar. E o mundo sentido, começa a acabar não no sentido, né, real da palavra, no sentido figurado, obviamente. É que alguém acredita. Setor elétrico continua, né, aquela velha movimentação que eu já tinha falado antes. A gente tem aqui que entrou na tendência de baixa depois das medidas do governo. As medidas podem ter boas intenções, mas elas causaram pânico aqui no setor elétrico. O setor como um todo caiu muito, a gente tem uma queda aí de 20% nos últimos meses aqui, no final de 2012 até agora. A gente tem uma congestão. Durante essa semana a gente teve novamente queda nas ações do setor elétrico. A gente já está praticamente na última semana do mês. E a gente volta àquela análise. Se perdermos esse patamar aqui, então a gente volta a ter pressões de baixa no setor elétrico também, e o que isso vai impulsionar as ações da bolsa. Se eu colocar aqui o gráfico diário, eu vejo que as ações do setor elétrico estão aqui indefinidas, não sabe se vai, se volta ou não, está indefinido. A gente tem aqui uma região de resistência, onde os preços das ações subiram, não conseguiram ter força aqui para subir mais do que isso, voltaram a cair, encontraram uma região aqui suporte, a partir daqui começaram a subir, não tiveram força para subir, e agora a gente está congestionado. Para onde a gente romper, a gente deve acelerar, ou na queda ou na alta. E temos aqui, por último, o setor de dividendos, né? As ações que pagam bons dividendos, também naquele mesmo esquema. As ações estão na tendência de baixa, as ações vinham subindo, entraram em tendência de baixa, então aqueles fundos que pagam bons dividendos, a gente vai ter também esse último fundo aqui, esse patamar, como um patamar de suporte. Se as ações voltarem a cair durante essa semana e perdermos esse último fundo, a tendência é acelerar mais ainda na queda. Aqui eu vou ver o gráfico semanal, que eu vejo isso, né? As ações aqui elas estão segurando acima desse patamar. O viés aqui já começou a ficar baixista. Por que o viés começou a ficar baixista? Deixa eu colocar aqui. Porque a gente já tem um candle aqui abaixo das médias. As médias já começaram, a média mais curta, a média de 6, passou para baixo da média de 26. E a gente tem aqui uma mudança de tendência. Então é isso, pessoal. Vale a pena observar o mercado para os próximos dias, próximas semanas. Viés baixista ainda, viés negativo. Claro que sempre vão existir ações para compras, mas é muito mais fácil operar a favor da tendência, e a tendência ainda é de baixa. Até o próximo vídeo, onde eu vou comentar Petrobras, OGX e Vale. Até lá.